Irmãs e queridos irmãos, dando continuidade ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, vamos falar hoje sobre o afloramento da mediunidade. Como ocorre o afloramento da mediunidade? Nessa primeira parte do livro, os espíritos nos respondem. Essas questões serão colocadas 7 questões. A primeira questão é: qual a procedência, a origem da mediunidade? No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha alargando horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. A mediunidade que vige latente no organismo humano aprimora-se com o contributo da consciência de responsabilidade e mediante a atenção que o exercício da sua função bem direcionada lhe conceda. Faculdade da consciência superior ou espírito imortal. Reveste-se dos órgãos físicos que lhe exteriorizam os fenômenos no mundo das manifestações concretas. Essa resposta foi retirada do livro Momentos de Consciência, no capítulo 19, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. A segunda questão que é colocado é: o afloramento da mediunidade tem época para acontecer? É espontânea o afloramento. Surge em qualquer idade, em qualquer posição social ou denominação religiosa ou ceptismo no qual se encontra o indivíduo. Portanto, queridas irmãs e queridos irmãos, fica muito claro que não há privilégios. Não há privilégios quanto a credo religioso, não há privilégio quanto a posição social, nem raça. Tá? Está aqui muito claro. Dando continuidade ainda a essa segunda resposta, os espíritos nos trazem que, normalmente, chama atenção pelos fenômenos insólitos de que se faz portadora, produzindo efeitos físicos e intelectuais, bem como manifestações na área visual, auditiva, apresentando-se como gama variada conforme as diversas expressões intelectuais, materiais e subjetivas que se exteriorizam no dia a dia de todos os seres humanos. Essa resposta foi retirada do livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 7, que foi ditado pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco. Vamos então à terceira questão. De que modo a faculdade se manifesta? Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordem. Noutros, ela aparece sutilmente favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal. Isso está no livro Momentos de Consciência, também no capítulo 19, pelo espírito Joana de Ângeles. Quarta questão. Que outras características podem ser identificadas no afloramento mediúnico? A resposta foi retirada do livro Momentos de Consciência, também capítulo 19, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos então à resposta. A princípio, surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbadoras, gerando medo ou ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez para noutros abrirem-se brechas luminosas, na mente apercebendo-se de um outro tipo mais sutil da realidade. A quinta questão, que também é do livro Momentos de Consciência, como resposta, capítulo 19, também pelo espírito Joana de Ângeles. Então, quais os registros que se percebe da presença desses seres desencarnados? Silencia a inquietação e penetra-te através da meditação. Ora de início e ausculta a consciência. Procura desdobrar a percepção psíquica sem qualquer receio.
e ouvirás palavras acalentadoras e verás pessoas queridas acercando-se de ti. A sexta questão. Os sintomas desagradáveis que acompanham o desabrochar da mediunidade são gerados pela faculdade? Às vezes. Quando do aparecimento da mediunidade surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. Não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade de que se reveste. Por outro lado, quando a ação espiritual é salutar, uma aura de paz e de bem-estar envolve o medianeiro, auxiliando-o na preservação das forças que o nutrem e sustentam durante a existência física. A mediunidade em si mesma não é boa nem má. Antes apresenta-se em caráter de neutralidade, ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Desse uso, derivando os resultados que o acompanharão ao medianeiro até o momento final da sua etapa evolutiva no corpo. Do livro Médiuns e Mediunidade, no capítulo 7, pelo Espírito Viana de Carvalho. Vamos então à última questão, a sétima questão de hoje, que é: por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grande número dos casos sob ações obsessivas? Vamos ver então aqui o que nos traz de resposta os espíritos. Como se pode avaliar? O período inicial de educação mediúnica sempre se dá sob ações tormentosas. O médium é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar. Quanto a desdobrar, trazendo matrizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impelem ao trabalho de autoburilamento. Quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Além disso, em considerando os seus débitos, vincula-se aos cobradores, que não querem perder de vista, sitiando-lhe a casa mental, afligindo com o recurso de um campo precioso e vasto. Qual é a percepção mediúnica? Tentando impedir-lhe o crescimento espiritual, mediante o qual lograria libertar-se do jugo infeliz. Então esses espíritos criam armadilhas, criam situações difíceis, predispõem mal àquele que o sofre. Cercam-no de incompreensões porque vivem em faixa vibratória peculiar, diversa aos que não possuem disposições medianímicas. É um calvário abençoado a fase inicial do exercício e desdobramento da mediunidade. Outro sim, este é o meio de ampliar, desenvolver o treinamento do sensitivo, que aprende a discernir o tom psíquico, quer dizer, aprende a identificar os espíritos que o acompanham, tomando conhecimento então das leis do fluido e armando-se de resistência para combater as más inclinações, que nada mais é do que os ímãs que atraem esses espíritos. Que são os ímãs a atrair os que se encontram em estado de erraticidade inferior. Isso está no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo 23, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Aqui finalizamos então, queridas irmãs e queridos irmãos, esta primeira parte de hoje e vamos então até o próximo encontro. Muito obrigado pela presença, pela paciência de todos vocês. Uma ótima jornada.